Olá, traders, caçadores de tendências, vocês estão no canal Catching Trends e eu sou o Nelson. Vamos tentar ouvir o que os gráficos têm a nos dizer. Esse programa é o fechamento rapidinho de Ibov dólar do dia 7 de outubro de 2021. Vamos aos gráficos. Ibov, que praticamente não fez nada ontem, subiu apenas 0,2%, traz por acaso que ele está brigando depois de ter batido lá naquela região, daquele suporte que a gente havia conversado que vem desde fevereiro do início deste ano, tá? Ibov chegou aqui nesta região e está numa luta terrível. O interessante aqui de Ibov são esses últimos candles aqui, né? São 3 dojis que basicamente, um para um lado, outro para o outro, outro volta para o outro, eles praticamente colocam um único doji, se a gente somasse os três, um único doji grande de 3 dias. Mas esse doji aqui, de anteontem, foi muito interessante, porque, eu vou dizer anteontem porque eu estou gravando no dia 8, tá? Então esse doji aqui é o chamado Dragonfly. Quando eu comecei a estudar a análise técnica, eu fiquei completamente encantado com o modelo, a teoria definida pelo Morihisa Honma, que era um comerciante de arroz do Japão, e ele desenhou os candlesticks, ele criou o modelo dos candlesticks com toda aquela coisa oriental, japonesa, de nomes, de histórias por trás, e a libélula, o Dragonfly, era um candlestick que definia a reversão quando ele aparecia no final de uma rampa de descida. Mais ou menos onde ele está aqui, ele poderia ser considerado um Dragonfly, apesar de não ter o fechamento junto da abertura, ficar um corpinho quase que parecendo um martelo, né? Mas é Dragonfly, o martelo, eles basicamente definem que o preço abriu, desceu, vendedores forçando, depois os compradores voltaram a trabalhar e o preço fechou praticamente no local que ele abriu. Era interessante uma libélula aqui, mas ontem, porque estamos novamente lembrando no dia 8 de outubro, ontem nós tivemos então um candle que foi o chamado lápide, tá? Ou gravestone. E a lápide, ela não acontece no final da descida, a lápide acontece no final da subida e é um candle de reversão de alta para baixa. Mas a lápide aqui, que é o candle que vem abrindo e fechando no mesmo local e teve antes uma força de compradores que depois foi derrubada pela força de vendedores. Enfim, o que nós queremos dizer é o seguinte: vamos deixar de elucubrações filosóficas e de estudos do passado e das histórias maravilhosas do Morihisa Honma, que foi o trader que criou esse modelo de candlesticks. Na verdade, a gente está ainda parado aqui embaixo, tá? Precisa de uma decisão. E a gente vamos pensar o que vamos fazer basicamente esperar uma tomada de decisão. O fundo, o piso aqui em 108.840, tá? E o 23,6 acima de 114 mil são as nossas referências para o gráfico diário de Ibov. Vamos seguir que o tempo é rápido. Nos 60 minutos, e aqui é até interessante que a gente olhe os 60 minutos de ontem, tá? Se a gente colocar esse gráfico aqui, ó, de 15 minutos, a gente vai ver que, esqueçam essas linhas aqui esquecer é difícil, né? Vamos apagar. Pronto. Vejam bem que ontem o índice futuro abriu com um gap gigante lá em cima do 61,8 e veio descendo e veio aqui embaixo. Se a gente veio até a linha branca e a linha branca sustentou, junto com a EMA 144, todo o movimento do dia de ontem, do dia 7, vamos chamar do dia 7, todo o movimento do dia 7. Foi a linha branca com a EMA 144 que sustentaram. Você vê que ficou aqui, ó, entre a linha branca e o 61,8. Pessoal que gosta de day trade, trabalha com gráfico de 5 minutos, a gente tem uma situação também bastante interessante. Veja bem, olha só, os 5 minutos abriu acima do topo, do teto, tá? E aqui é interessante para o pessoal que ainda não conseguiu entender e visualizar a importância que eu dou para o fechamento. O teto,
aqui não ficou lá no ponto mais alto desse candle. Por quê? Porque ele fechou aqui. Então aqui é o ponto que o teto vai ficar. E aliás foi um ponto muito mais importante do que lá em cima, porque ele foi basicamente testado aqui por outros 3 ou 4 candles, tá? Então 4 candles. Então ele abriu um gap, veio para baixo e ficou dentro da zona quente de compra, lateralizado o dia inteiro, tirando dinheiro de um monte de gente que achava que tinha chegado no final do movimento e ia romper para baixo, que ia romper para cima. Então foi o dia de ontem. Isso aqui foi o dia de ontem. Seguindo o dólar, como é que vai ser hoje? Vamos ver como é que vai ser hoje. É muita pretensão dizer como vai ser hoje, né? Mas a gente pode dar uma analisada aqui de como pode ser hoje. Bom, o índice no dia 8, futuro de 60 minutos, tá? Ele está aqui já com a linha branca muito próximo, tá? Ele já podia ter feito um movimento, tentou chegar na linha branca aqui dos 60 minutos, mas é a linha branca e a entrada da zona vermelha, que são as zonas críticas, aqui em 111.200 na linha branca e 110.400 no início da zona vermelha. O dólar no diário, tá? Chegamos a comentar no outro dia, aqui no fechamento do dia 6, que esse doji aqui em cima, com gap, se viesse um candle de gap para baixo aqui, abriu de gap para baixo, vamos ter aqui um dia, de repente, de reversão do dólar. Não, mas ele abriu com gap para baixo, mas subiu e fez um movimento que fechou com 0,38% de aumento. Tá? Um aumentinho pequeno, mas ele desfez aquele desenho que esse doji ele estava armando. Por isso que é importante que a gente entenda que um candlestick sozinho, um doji sozinho, ele representa muito pouco, tá? Vejam que mesmo abrindo em gap no dia 7, o candlestick subiu e desfez uma situação de um candle negro, um candle de baixa, um candle vermelho, um candle da cor que vocês queiram usar, mas o fechamento abaixo da abertura daria aqui uma arrumação, um cenário de queda depois dessa perna de alta aqui, dessa onda de alta. Mas não, ele fez o contrário e está correndo para cima novamente, quase entrando na zona verde. E o dólar diário passando de 5,554 já estará dentro da zona verde. O que pode acontecer é fazer um pivôzinho de baixa aqui, de correção de pullback até a linha branca em cima do 5,446. Perdendo a linha branca, ele vai tentar chegar na EMA 144, mas eu acredito que aqui ele vai continuar um pouco mais, pelo menos até o 76,4 em 5686. Nos 60 minutos, o dólar não fez grande coisa também não, tá? 0,38 foi o movimento, ele abriu com uma baixa muito grande aqui. Ele abriu aqui embaixo, teve que subir isso tudo, bateu no teto, bateu a segunda vez no teto e não teve mais força. O dólar também está precisando arrumar força para continuar a andar. Vamos ver o pessoal nos Estados Unidos, que o tempo hoje já está comendo rápido demais. No SP500, a gente teve o 4.440, é o que a gente vai conversar depois no final de semana, porque é uma resistência no gráfico semanal. Fechamos no dia 6 em cima do triângulo desenhado. No dia 7 rompemos o triângulo, fomos lá perto do 4.440, foi até o 4.430, voltou e hoje temos esse candle aberto aqui já em cima, porque ele já fechou acima da fronteira da linha quente de compra, da zona quente de compra, em cima do nível 76,4. E temos aqui um candle, por enquanto, ainda bastante fraquinho, sem muito movimento. A madrugada não é um tempo de fazer grandes movimentos. Tá? O SP500 no 240 minutos, ele saiu do terceiro fundo, como a gente tínhamos visto no fechamento do dia 6, chegou até o limite aqui do topo, do teto, dessa sequência de fundos e topos que ele estava fazendo aqui na parte de baixo do gráfico, mas no dia 7 ele conseguiu avançar. Avançou com disposição ao longo do dia, chegou a fazer um candle acima da linha branca, mas não conseguiu sustentar nem confirmar esse rompimento, voltando para baixo da linha branca e até da EMA 144. Nesse instante, nesse candle de 240 minutos, tem metade dos 240 minutos, temos 2 horas desse candle aqui, ele está aqui
apoiado, batendo a cabeça em cima da EMA 144, e a gente pode ampliar para facilitar a visão de quem está no celular, tá? Então aqui a gente está nessa briga de volta lá para cima. Vamos ver como o SP500 vai se comportar. O Bitcoin diário, tá? Continua fazendo um movimento que o foco e o alvo é nos 60 mil. Entende? Eu já vi quem não acreditasse no movimento, mas eu acredito que esse movimento ainda é forte. Eu acredito que ele ainda não desfez a força de compra, tá? E ele ontem, por acaso, no dia 7, ele fechou um candle de contração de volatilidade que podia até ser um candle de demonstração, porque ele fez aqui um preço de fechamento de reversão, como a estratégia usada pelo Stormer. Ele fez uma máxima superior à máxima do dia anterior e o fechamento foi inferior. Só que para que um preço de fechamento de reversão se confirme, é necessário que ele perca a mínima desse candle que fez o preço de fechamento de reversão. E o que nós estamos vendo é que ele acabou de perder a máxima. Esse é o candle do Bitcoin já aberto no dia de hoje. No 240 minutos do Bitcoin, a gente tem essa situação aqui, ó. Ele, durante o dia 7, ele fez aqui um movimento muito lateral, em cima dessa última esticada de teto, tá? Até que aqui nesse momento ele ganhou um pouco de volume e seguiu, esticou o teto e agora está a caminho do 112,8 em 56.650. Nós saímos daqui, tá? Nós saímos de 44 mil, já temos 10 mil dólares de ganho desde quinta-feira da semana passada, ou seja, em uma semana nós tivemos um ganho de mais de 20% no Bitcoin. Para finalizar, então, o dólar index, que está parado nesse último teto aqui, tá? Esse último teto ele tem trabalhado e não tem conseguido avançar. No dia 7 fez esse candlezinho muito fraco e hoje, apesar de parecer que ia voltar para o teto, ele já está cedendo, o que pode mostrar que SP500, e quem sabe a gente consiga dar um avanço positivo. Pessoal, era isso. Obrigado. Divulgue. Marque lá se gostou, se não gostou. Um grande abraço e sucesso para todos.